Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do Growth Hub. Esse que é o principal e maior canal de conteúdos HubSpot aqui no Brasil. Para você que está chegando agora, meu nome é Carlos Tesori, eu sou um dos fundadores da Hook e eu já ajudei centenas de empresas a organizarem os seus processos, a melhorarem seus resultados e escalarem os seus negócios com a HubSpot, com o CRM HubSpot. E, gente, toda semana aqui eu produzo e compartilho um conteúdo totalmente gratuito para ajudar você a ter sucesso com CRM. E, galera, prepare-se. No nosso vídeo de hoje, no meu vídeo de hoje, eu trago uma grande novidade. Eu vou falar de como você pode descobrir e encontrar os melhores leads, os leads com maior potencial, ou os leads dentro do perfil ideal de cliente para você, no banco de dados da HubSpot, na base de leads e contatos da HubSpot. É isso mesmo, eu vou falar de um conceito, de uma funcionalidade que a HubSpot chama de lookalike, que é a aplicação de uma regra de um processo para, com base na similaridade dos seus perfis de clientes ideais, encontrar dentro do seu banco de dados uma lista de clientes potenciais com os melhores perfis mais adequados para você iniciar um processo de prospecção, um processo de vendas, um processo de marketing, e um processo de abordagem mais proativo. Então, esse é o conceito totalmente operacionalizado e executado por inteligência artificial da HubSpot e traz então essa grande oportunidade, esse grande potencial para você olhar para sua base, entender quais são os melhores leads, quais são os melhores clientes para você realizar uma abordagem e crescer o seu negócio. Então, é isso, gente. Quer encontrar os melhores leads dentro da HubSpot? Use a ferramenta de Lookalike. E eu vou mostrar na prática aqui agora no nosso canal como você pode configurar esse recurso dentro do seu portal, tá certo? Então vamos lá, listas de Lookalike na HubSpot aqui agora no nosso canal. Vamos lá. Pessoal, então vamos lá, vamos olhar na prática o que é e como configurar uma lista de lookalike dentro do HubSpot, uma lista de semelhança. É isso mesmo, para você conseguir identificar os seus melhores e potenciais leads para vender a sua empresa, o seu serviço e o seu produto, tá certo? Bom, mas antes, de entrar aqui no passo a passo e mostrar toda essa configuração para você, eu queria pedir para você deixar o seu like, curtir o nosso vídeo, seguir, os nossos canais aqui nas redes sociais, comentar, deixar o seu feedback. Quanto mais pessoas se engajarem, curtirem, comentarem esse vídeo e todos os vídeos que eu produzo aqui no nosso canal, mais pessoas serão impactadas dentro do ecossistema. Já são milhões de pessoas impactadas com todos os nossos vídeos, então peço muito para você deixar o seu like e curtir o nosso canal. Aqui toda semana tem um conteúdo gratuito para você aprender sobre CRM, sobre melhoras práticas e sobre HubSpot. Bom, gente, vamos lá. Vamos olhar então na prática. Esse vídeo é bem curtinho, bem rápido, mas ele traz um diferencial importante para a sua operação, para o seu negócio. Já estou aqui dentro da tela da HubSpot, tá certo? E eu vou entrar no recurso de listas de lookalike. Então, eu vou aqui no meu menu lateral da barra esquerda aqui no menu azul, e dentro desse primeiro bloco de CRM eu tenho aqui embaixo, tá, o nosso recurso, a nossa funcionalidade de listas, tá certo? Então eu vou clicar aqui nesse recurso, nessa funcionalidade, e aqui a gente consegue visualizar todas as listas que nós temos já criadas aqui dentro da HubSpot, tá? Então eu estou aqui com todas as listas que o nosso time já criou, eu já criei, tudo que a gente vem trabalhando em termos de listas e segmentação de contatos, de empresas, enfim, tudo aqui na HubSpot. Bom, agora, pessoal, eu vou mostrar como criar uma lista de lookalike. Então, basicamente, o que eu vou fazer, gente? Eu vou clicar aqui em criar lista, aqui no CTA, nesse CTA laranja aqui em cima, do lado direito, tá certo? Da tela. Vou clicar aqui, ó, criar listas. Uma vez que eu clico em criar lista, eu venho para essa tela, tá? Que a HubSpot chama de crie uma lista, e aqui a gente tem as nossas opções. Puxa, eu vou criar uma lista baseada em contatos, uma lista, baseada em empresas, em negócios, tickets, pedidos, e aqui eu poderia usar também outros objetos, outras tabelas de dados também para compor uma lista, tá certo? Então, basicamente, acho que vale explicar um pouquinho do conceito de listas dentro da HubSpot. Se você não conhece, é importante você entender esse conceito. Eu traduzo, eu faço uma analogia à segmentação. Então, é uma criação de segmentações dentro da HubSpot, seja uma segmentação de contato, empresas, negócios, pedidos, tickets, ou segmentação de dados de outras tabelas dentro da HubSpot, como segmentação de motoristas,
ou de equipamentos, ou de cursos, ou de consultas. Então, basicamente, é um recurso onde você pode criar, então, uma segmentação e depois usar essa segmentação dentro de campanhas, dentro de fluxos, dentro de automações, dentro de uma estratégia de prospecção ativa para o seu time de SDR, dentro de uma estratégia de retenção de cliente. Então, essas segmentações ou essas listas permitem, então, você definir um perfil de público-alvo usando diferentes características, diferentes variáveis, e aí poder executar ações em cima dessa segmentação ou dessa lista, tá certo? Mas bom, vamos falar da lista de lookalike, tá? Então, basicamente, o que que a gente consegue ver nessa tela, pessoal? Então, entra aí no seu CRM, entra aí na HubSpot e vamos junto comigo aqui nesse passo a passo criar uma lista de lookalike. Então, aqui, gente, como vocês já conseguem visualizar, eu tenho essa opção, esse botão aqui, né, esse CTA, que a HubSpot chama de Lookalike. Então, eu vou clicar nele. Cliquei, a HubSpot já me explica um pouquinho, né, o que que é essa opção, esse recurso de lookalike. Então, eu falo, ó, então aqui eu tenho amplie seu alcance com semelhantes, né, na verdade, com semelhanças dentro da sua base de dados, né, não semelhantes aqui, uma dica de melhoria para HubSpot. E aqui ela diz, olha, transforme sua estratégia de marketing usando IA. Então, é um recurso que usa basicamente, tá, a funcionalidade de inteligência artificial para criar essa lista. Tá? Então, vamos usar o recurso de IA para descobrir novos públicos que compartilham atributos e comportamentos semelhantes aos seus clientes de melhor desempenho. Então é isso, pessoal. Esse é o conceito da lista de lookalike. Então, nós vamos criar um novo público, uma nova segmentação baseado num perfil de público que eu escolher dentro da HubSpot. Então, vou escolher aqui um perfil de público de clientes, tá? Clientes que eu fechei ao longo de um determinado período, a partir de uma lista que eu criei, e aí eu vou pedir para a HubSpot fazer o seguinte, olha, faça uma análise de todos os meus contatos, todos os meus leads, e me diga quais são os leads que estão mais próximos, são mais semelhantes dos meus clientes, ou seja, que tem realmente os melhores perfis para a gente fazer uma abordagem proativa de marketing ou de vendas, tá? Então, basicamente, é isso. Esse é o resultado que você vai ter usando esse recurso. Vou clicar aqui, vou para o próximo. Então, aqui eu venho para essa tela de configuração e parametrização dessa lista de lookalike. Tá? O primeiro passo que a gente precisa fazer aqui é escolher uma lista de origem, tá? O que a HubSpot chama de lista de seeds, ou seja, onde estão os seus principais clientes. Eu preciso dizer para a HubSpot onde estão os principais clientes nesse processo, ou as principais oportunidades, os clientes com melhor perfil, enfim, você define qual é o critério aí em relação ao que você quer usar dentro deste processo, tá bom? E aí, basicamente, esse é o primeiro passo. Então, eu vou pegar uma lista de clientes. Então, eu tenho aqui uma lista que eu já criei de clientes. E aí, o meu racional é o seguinte. Então, HubSpot, vou dizer para o HubSpot isso, tá? Olhe para a minha base de clientes, que ele já mostrou quantos clientes eu tenho, 256 clientes dentro dessa lista, 256 clientes ativos, e aí olhe então para o meu banco de dados dentro da HubSpot e me diga quais empresas ou quais contatos têm uma maior proximidade com os meus clientes. Então, esse é racional. Defini aqui o meu primeiro passo, ele já me mostra aqui um tamanho aproximado, um alcance aproximado, ou seja, o potencial de contatos dentro da minha base que tem características similares, tá, a essa lista de clientes. Então ele já me mostra aqui eu poderia reduzir, poderia na verdade ampliar aqui, poderia voltar. Posso reduzir para 19 contatos, então ele dá aqui uma flexibilidade, uma barrinha bem bacana, né, e visualmente bem legal para a gente fazer essa configuração. Então, quanto mais ampla, mais longe do seu perfil ideal de cliente, quanto menos ampla, né, o menor alcance, mais próximo do seu perfil ideal de cliente, mas ele já traz aqui uma sugestão, tá? E aí ele já trouxe, olha, você vai chegar numa lista aproximadamente de novos leads com potencial ideal de 96 contatos, tá? Então, selecionei a minha lista, selecionei aqui qual é o tamanho da minha base-alvo que eu quero alcançar, e aqui, pessoal, eu também tenho a opção de excluir perfis de contatos dessa lista. Então, eu posso vir aqui e pegar todos os meus leads perdidos e vou excluir dessa lista. Então, eu não quero que a HubSpot considere esse grupo de contatos ou empresas dentro, e empresas, na verdade, contato em empresas
dentro dessa lista de potenciais clientes e potenciais leads, tá? E aqui eu posso também dizer para o HubSpot, olha, além dessa lista de potenciais clientes, inclua também os membros dessa lista aqui de cima de origem que eu selecionei, essa lista de semelhantes. Eu não vou clicar, eu vou deixar essa base de clientes fora desse processamento, mas você pode incluir também. Ah, detalhe, gente, olha só. Existe então uma notificação, uma mensagem aqui em cima de quantas listas a gente criou dentro desse mês. Então, listas semelhantes criadas, 0 de 10 no mês. Então, ou seja, existe aí uma limitação de listas a serem criadas dentro da HubSpot por mês, tá bom? Então, configurei, fiz a parametrização, fiz o setup e agora eu vou clicar em criar lista semelhante, tá? Vou clicar aqui em cima e vamos ver o que a HubSpot vai fazer. Então, vou clicar. Antes de clicar, gente, importante dizer e comentar e reforçar e dar um destaque que ainda é um recurso beta, tá? Então, a gente sabe que sempre que é um recurso beta dentro da HubSpot, uma funcionalidade que tem esse destaque de beta, ele está sujeito a mudanças, alterações, melhorias e evoluções, tá bom? Mas vamos lá, vamos criar aqui a nossa lista semelhante. Cliquei em criar. E aí, gente, olha que legal. O HubSpot já me traz para essa tela e ele agora está processando, ele está criando essa lista, ele está aqui usando o Breeze, né, a nossa plataforma de inteligência artificial da HubSpot, e está então criando essa lista de lookalike. Isso vai demorar alguns segundinhos, então é bem rápido. Obviamente que depende muito, né, do tamanho da sua lista de origem para esse processamento, mas é bacana que a HubSpot então já fica aqui visualmente mostrando aqui um contador, né, esse ciclo aqui girando que está havendo um processamento. Então, estou fazendo isso aqui tudo ao vivo para você e vamos ver qual é o resultado, qual é a resposta que a gente vai ter com esse processamento e com a criação dessa lista, tá certo? E aí, gente, olha que legal, já foi finalizado esse processo, né, de avaliação de semelhança pela inteligência artificial. E ele já trouxe a lista, a nossa lista totalmente aqui já criada, já segmentada. Ele trouxe aqui algumas informações, que é uma lista baseada no objeto contato, é uma lista estática, tá? Então não é uma lista dinâmica. Estática é importante, que a HubSpot trabalha com esses dois conceitos, listas dinâmicas e listas estáticas. Então, o dinâmico que é uma lista, uma segmentação, que ela sempre é atualizada de uma maneira dinâmica, em tempo real, com base nas características que você define. Então, eu faço uma lista de leads que chegam via mídia paga hoje. Dentro de um conceito de lista dinâmica, essa lista ela vive. Então, leads que chegaram hoje, leads que vão chegar amanhã, enfim, vão chegar depois da manhã, então ela sempre está sendo atualizada. Uma lista estática não, uma segmentação estática não. Basicamente é uma foto que eu faço da base e qualquer alteração que aconteça depois em outros contatos que tenham perfis semelhantes, essa lista permanece inalterada, tá certo? E ele traz também, então, esse destaque que é uma lista de lookalike, uma lista de semelhança, e com inteligência artificial, a quantidade de contatos e também o que ele traz? Ele traz um índice de similaridade, eu achei sensacional. Então ele diz que a similaridade desta base com os meus clientes é de 85%, tá? E aqui eu tenho uma explicaçãozinha o que significa essa similaridade, mas é uma lista que realmente está bem próxima dos meus clientes. Então, ou seja, todos os meus leads com o perfil ideal. E olha que legal, gente. Olha que interessante e que relevante a gente tem nesse conceito. Ele traz uma coluna mostrando a similaridade. Então, percentualmente, o quão similar cada contato está da minha base de clientes que eu usei na minha lista de origem. Tá? E eu poderia pedir para indexar aqui, mas eu vou dizer, ó, o Paulo tem 98%, o Rafael 100%, então é um cara que tem muito, muito fit, tá, para o nosso negócio. O Cauê tem 100 e assim sucessivamente, tá? Olha, a gente vem descendo e vem vendo aqui as similaridades. Então é super bacana que ele traz essa visibilidade então dessa lista, tá? E aí a gente tem outras abas, outras configurações possíveis nessa lista de lookalike. Então, aqui eu tenho a lista completa com todos os contatos. A gente tem uma aba, né, nova dentro desse conceito que a HubSpot disponibiliza para nós. Então, vou clicar aqui dentro dessa aba. Então, ele traz aqui alguns indicadores dessa lista. Esses indicadores e esses gráficos, eles tem muita aplicabilidade quando você tem uma lista dinâmica, porque você vai vendo a variação, o tamanho dessa lista ao longo do tempo. Aqui a gente está falando de uma lista estática, então, olha, simplesmente tem um marcador aqui
de 96 e ela vai ficar aqui. Não teremos uma evolução para mais dessa lista, tá? Ou para menos, claro. Tenho aqui atividades, então onde essa lista está sendo usada ou poderia ser usada, tá? Então se ela está sendo usada em fluxos, em relatórios, enfim, e outros recursos dentro da HubSpot. E aqui uma aba de configurações adicionais aqui. Então, onde eu posso ter exclusões, converter automaticamente de dinâmico para estático, algumas notificações que eu posso ativar ou desativar, tá, sobre essa lista. Então, se essa lista for editada, eu posso configurar uma notificação, mas não vou fazer isso. E também posso definir quem vai ter acesso a essa lista. Poxa, eu quero que essa lista só os usuários A, B e C, os usuários Alexandra e Aline possam ter acesso a essa lista e não todo mundo, tá? Não todos. Então, são configurações e abas que trazem um pouco mais de flexibilidade, capacidade para você fazer uma gestão mais completa dessa lista, tá certo? Então, eu criei essa lista, vou renomear. Então, basicamente, eu clico em cima do nome, então, lista de leads quentes, lookalike. Já renomeei para deixar ela bem visivelmente. Deixa eu melhorar aqui, né? Usar a nossa taxonomia. Importante você definir essa taxonomia dentro da sua estratégia, da sua organização e da sua plataforma de CRM para tudo. Então, definir a taxonomia é um pilar importante e necessário, imprescindível e crítico dentro da sua camada de governança dentro da HubSpot, tá certo? Então, sempre gosto de colocar o uso, né, dessa lista, ou seja, é uma lista de CRM e foi criada em agosto de 25, data e o nome da lista, tá? Então, já fiz aqui, já mudei o nome da lista, acabei de renomear a lista, tá? E aqui três outros pontos importantes, observações importantes, tá? Eu posso já colocar essa lista numa campanha, mandar um e-mail, fazer uma reutilização de conteúdo, analisar a jornada, conjunto de dados. Eu não vou entrar em cada um desses requisitos agora, tá? Mas, obviamente, né, certamente eu vou explicar depois em novos vídeos e novos conteúdos sobre todas essas opções, tá? Mas eu poderia agora incluir essa lista num fluxo de trabalho, tá? Seja num fluxo de prospecção, de comunicação, de marketing, de transferência ou de atribuição de proprietário. Posso pedir para ele exibir todos os contatos, tá? Então, eu tenho um conjunto bem grande de uso dessa lista dentro do HubSpot, tá? Como também aqui outras ações para comparar com uma outra lista, adicionar contato, excluir, mover de pastas, tá? Então, é legal também que a HubSpot tem toda uma arquitetura de pastas, tá? Para a gente ir organizando e classificando e categorizando melhor essas listas, criar listas semelhantes, amostra aleatória, dividir lista, e enriquecer essa lista também, tá certo? E aqui os detalhes, as informações sobre essa lista, ele mostra onde ela está sendo usada, tá bom? Gente, então é isso. Esse é o nosso recurso de lista de lookalike dentro da HubSpot. Eu acho sensacional, fantástico esse recurso, porque permite de maneira fácil, simples, rápida, em poucos cliques, em poucos minutos, você entregar para o seu time de vendas, para o seu time de marketing, uma segmentação dos leads ideais para uma abordagem proativa, uma abordagem inteligente, uma abordagem personalizada, tá? E olha, último detalhe, pessoal, anota aí, esse é um recurso que ele está somente disponível nas licenças Enterprise, tá? De marketing. Então, de novo, anota aí, só está disponível no Marketing Hub, categoria Enterprise. Não está disponível na licença Professional, nem licenças abaixo da Professional, só na Enterprise. Então, se você tem o Marketing Enterprise da HubSpot, use hoje mesmo, agora mesmo, esse recurso, essa funcionalidade. Se você não tem, acho que faz sentido avaliar, fazer uma reflexão, se faz sentido também fazer um upgrade para o Marketing Enterprise, tá bom? Lembrando que é um recurso em beta, e sempre que está em beta, pode haver muitas melhorias, tá bom? Gente, é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Deixa seu like, deixa seu comentário, deixa seu feedback. E se você tem alguma dúvida sobre HubSpot em qualquer módulo, em qualquer funcionalidade, em qualquer integração, em qualquer recurso, clica no link da minha agenda, está aqui na descrição desse vídeo. Pode agendar uma conversa totalmente gratuita. E eu vou ter o prazer de poder entender o seu desafio, entender a sua necessidade e, claro, poder te dar uma dica, uma recomendação ou quem sabe até mostrar ao vivo uma solução para você resolver
aí a sua necessidade na sua empresa, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.